Amados irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje à terça-feira, dessa 30ª semana do Tempo Comum, e também hoje encerramos no mundo inteiro esse mês que foi todo ele dedicado às missões. Terminamos o mês, mas a missão continua, já que a missão não é uma escolha e nem deve acontecer em algum momento específico da vida da igreja, mas a missão ela é condição para a existência da igreja. A missão é a finalidade, é a justificativa da presença da igreja no mundo. A igreja nasce para continuar a missão de Jesus, que é salvar o mundo. Então a gente viveu esse mês, está terminando hoje, mas o mês é como motivação para que aqueles que ainda não assumiram a missão possam assumir e aqueles que já estão assumindo possam assumir com mais empenho, com mais ardor, entendendo que essa é a proposta, essa é a razão de ser da igreja. No final da reflexão, falaremos um pouquinho também sobre esse mês, sobre o tema e o lema propostos, né, para a gente vivenciar esse mês das missões. Cantemos. O reino de Deus é como um grão de mostarda, das sementes é a menor, hortaliça se torna maior. É proposta de amor que nos vem, de justiça e paz também. Se soubermos plantar e cuidar, a semente vai frutificar. As aves do céu se abrigam em sua ramagem. A mostarda é assim, vai lembrando este reino sem fim. É proposta de amor que nos vem, de justiça e paz também. Se soubermos plantar e cuidar, a semente vai frutificar. O reino de Deus começa sempre modesto, vai crescendo sem cessar, até a vida mais plena alcançar. É proposta de amor que nos vem, de justiça e paz também. Se soubermos plantar e cuidar, a semente vai frutificar. Servindo com fé, tão grandes são os nossos atos. Só o que é feito por amor se eterniza e se torna louvor. É proposta de amor que nos vem, de justiça e paz também. Se soubermos plantar e cuidar, a semente vai frutificar. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar,
Traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Queridos irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja e chegamos hoje a essa terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Na esteira das semanas finais do Tempo Comum e também do ano litúrgico, estamos aí cada vez mais próximos da celebração do último domingo desse tempo e também do ano litúrgico, quando a igreja celebra a festa de Cristo Rei. Colocado no último domingo, essa festa indica que toda a nossa caminhada vai na direção desse Rei Jesus. Por isso é uma caminhada onde o objetivo foi levar cada um de nós à compreensão de quem é esse Jesus, que tipo de rei ele é e que tipo de reino ele quer estabelecer nesse mundo. Ao longo da caminhada, a cada semana, a cada domingo, a cada dia, a palavra foi sendo colocada para nós. E a gente está ouvindo, a gente está acolhendo no coração, a gente está meditando, buscando compreender. E nessa compreensão estamos aí percebendo que não há a menor possibilidade de conciliação entre o reino de Deus, esse reino do qual Jesus é rei, e os reinos do mundo. Daí a grande dificuldade para cada um de nós, porque temos de estabelecer no mundo algo que não se faz com aquilo que o mundo é e produz. Apartar-se do mundo, despojar-se do mundo, desprender-se do mundo, romper com as estruturas do mundo, tudo isso é condição para que a gente colabore com esse Rei Jesus. Declarar esse Jesus Rei, declarar o senhorio dele sobre as nossas vidas, implicará num compromisso de vida com ele e, portanto, uma separação da nossa vida daquilo que o mundo é e produz. E isso não é uma tarefa fácil. Isso é uma luta diária, né? São Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz que se é verdade que nós ressuscitamos com Cristo e estamos declarando que esse Cristo ressuscitado agora é o nosso Senhor, a gente tem que se esforçar. O verbo é esse que São Paulo usa. Esforçai-vos por buscar as coisas do alto, onde está Cristo ressuscitado. Guardando, escondendo nele a nossa vida. São Paulo também dirá que nós, nesse Cristo ressuscitado, a gente tem de ir compreendendo a cada dia que nós estamos, mas nós não somos do mundo. Nós somos cidadãos do céu, concidadãos dos santos. E essa certeza de sermos cidadãos do céu e estarmos peregrinando nesse mundo deve nos levar a um compromisso com aquilo que é próprio do céu. E a gente tem de caminhar deixando por onde a gente passa um rastro de céu, sinais do céu, manifestações do céu. E nesse sentido, o céu e aquilo que na terra se vive são contrários. De modo que não dá para construir um estando atrelado ao outro. Não dá para construir o céu se eu estou atrelado à terra, assim como não dá para construir aquilo que é próprio da terra se eu estou de fato ligado ao céu. Não dá para servir a dois senhores. Porque ou estaremos mais inclinados a um em detrimento do outro e por isso serviremos mais a um do que ao outro. Jesus vai falar que aonde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Por isso a conversão, esse caminho de conversão, que ao longo do tempo a gente está
percebendo que é o convite que Deus nos faz, não é nada fácil. Porque a conversão significa tirar o nosso coração das coisas do mundo e colocá-lo nas coisas do céu. Para que, estando o nosso coração nas coisas do céu, nós estejamos de fato, verdadeiramente comprometidos com o céu. E é isso que essa reta final do ano litúrgico e do tempo comum está fazendo conosco. Está apertando esse cerco no nosso entorno para poder espremer a gente e tirar de nós, né, aqueles restos de pus, como eu venho dizendo, né, que às vezes estão aí na nossa vida. A gente pensa que as feridas estão cicatrizadas e curadas, mas lá no fundo ainda tem um pus e que de repente, numa situação ou outra, aquele pus explode. E não pode ter pus escondido aí na nossa vida. Essa palavra está entrando com tudo, cumprindo aquilo que ela diz de si mesma no Salmo 118, lâmpada para os passos e luz para o caminho. E essa palavra que vai entrando na nossa vida, no nosso coração, está iluminando, indo lá naqueles recantos mais recantados, aonde a escuridão nos impede de enxergar. Às vezes, nem sequer a gente tem consciência que esses recantos existem, guardando sujeiras, guardando certos entulhos, lixos, permitindo que doenças silenciosas possam carcomer, né? Destruir a nossa vida de fé. E essa palavra está iluminando e a gente está tomando consciência. Para que a gente seja curado, a gente tem de ter consciência que a gente está doente. Quem acha que está saudável não busca remédio, não busca cura. E a palavra vai revelando isso. Ela vai revelando certas doenças que estão aí, a gente nem sabe às vezes. E que a gente precisa curar antes que essa doença mate todo o organismo, mate toda a nossa vida. Enquanto estamos aqui, precisamos mudar. E nessa 30ª semana, a palavra trata de um assunto conosco, né, que é o essencial da nossa vida de fé. Quem crê nesse Deus que a palavra revela, tem nessa semana uma semana extremamente importante, porque a liturgia de domingo, que vem dando o tom dessa semana, revela aquilo que é essencial. Nesse confronto das autoridades religiosas com Jesus, como resposta ao confronto que Jesus fez com elas ali no 26º, 27º, 28º domingos comuns, com as semanas respectivas de cada domingo, as autoridades agora estão contra Jesus, também tentando pegar Jesus ali numa situação meio complicada, para colocar a palavra de Jesus em descrédito, já que a palavra de Jesus desmascarou essas autoridades. Mas não está funcionando, né? Domingo retrasado, a pergunta sobre o imposto, se era lícito ou não pagar o imposto a César, Jesus saiu muito bem, deixando muito claro que a moeda com a inscrição e a figura de César pertenciam a César. Mas aquilo que tem a inscrição e a figura de Deus, a imagem de Deus, deve ser devolvida a Deus. E Deus marcou todos aqueles que possuem as moedas. As moedas pertencem a César, mas César pertence a Deus. As coisas do mundo pertencem a nós, mas nós pertencemos a Deus. E devemos devolver a Deus o que lhe pertence, essa vida, vivida em sintonia com a sua vontade, usando das coisas do mundo de acordo com a vontade dele, porque as coisas são nossas, mas nós somos de Deus e no final tudo é dele. Essa compreensão é fundamental para a nossa caminhada de conversão, de mudança de vida, de adesão a Deus. Entender que tudo é dele, inclusive nós. E que não temos o direito de fazer com a nossa vida, que foi concedida, mas continua pertencendo a Deus, o que a gente quer. Quando aquilo que a gente quer fere a vontade de Deus. Não nos é permitido pecar. Deus não nos deu liberdade para pecar. Estamos meditando a carta aos Romanos, São Paulo aos Romanos, que está deixando claro para nós isso. Essa semana, então, nós temos a última controvérsia das autoridades. Entre a do domingo retrasado e domingo passado, nós temos também no texto bíblico uma controvérsia proposta pelos saduceus sobre a ressurreição dos mortos, e Jesus também se sai muito bem, sempre, porque é Deus. E essa semana, então, tem aquilo que é o sumo né, a essência da vida daqueles que querem colaborar com esse Deus na construção do seu reino. Aquilo que é o princípio fundamental, o princípio fundante. Se nós tivermos isso em nós,
e vivermos em sintonia com a verdade dessa semana, vai estar tudo ok na nossa vida. E a palavra domingo, Êxodo 22, 20 a 26, já começou a nos preparar para a força do Evangelho. Ali naquele trecho do Código da Aliança, que no livro do Êxodo ocupa os capítulos 20 a 23, nós tivemos aquele trecho pequeno, capítulo 22, 20 a 26, aonde Javé fala com o povo quais são os cuidados que o povo deve ter para não se apartar daquilo que é a sua vontade. E a palavra foi muito clara. O cuidado que o povo deve ter deve ser no trato com aqueles que são considerados os menores no meio da comunidade. O povo tem que olhar com um olhar divino os menores, os que sobram, os que não têm nem voz nem vez, os que no mundo não encontram ninguém por eles. O povo de Deus tem que se colocar a favor deles, porque o povo é de Deus e Deus escuta o clamor dessas pessoas que sofrem, né? Usando ali as categorias do estrangeiro, do pobre, da viúva, do órfão, o texto deixa claro como que a gente tem de cuidar, zelar, proteger, defender essas pessoas. O povo não pode se esquecer de onde veio. Um dia foi estrangeiro no Egito e viu que a vida do estrangeiro, a vida daquele que vive fora da sua pátria, numa pátria que não é sua, é muito difícil. Eles são explorados, eles são escravizados, já que eles estão num lugar que a princípio, entre aspas, não lhes pertence. Eles não nasceram ali. Eles são mal vistos, são esculachados, esculhambados, né? E aquele que pertence a Deus tem que cuidar, proteger. Não pode maltratar o estrangeiro. A viúva e o órfão também. Numa comunidade machista e patriarcal, a viúva não tem marido, o órfão não tem pai. E são presas fáceis dos gananciosos, né? Que exploram e que buscam os pequenos para explorarem. O pobre é outro, alvo fácil. Pede dinheiro emprestado porque não tem dinheiro. E você não pode usar a miséria, a dor, a dificuldade do outro para ficar cada vez mais rico, emprestar esse dinheiro com juros altíssimos. E nem pode tomar os bens que ele tem para pagar talvez a prestação que ele não conseguiu. Se você tirar o manto do pobre, devolva antes do pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele tem para cobrir o frio da noite e usar como guarda das esmolas que ao longo do dia ele pede. Então aqui nós temos, né, um texto do livro do Êxodo que coloca já em realce o sentimento que deve marcar a vida dos crentes, dessas pessoas que compõem esse povo que pertence a Deus. Esse povo que pertence a Deus tem que ter os sentimentos próprios de Deus. Há domingos atrás, quando estudávamos na segunda leitura a carta aos Filipenses, acho que ali no 27º domingo, se não me engano, São Paulo dizia exatamente isso, 27º ou 28º, não me lembro bem agora. Depois quem quiser, retorna lá e vê. Mas São Paulo dizia que nós precisamos trazer em nós, alimentar em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. E quando os sentimentos de Cristo Jesus, bondade, amor, humildade, estão presentes em nós, nós passamos a considerar o outro mais importante do que nós. O crente é um eterno servo. Olha as pessoas como pessoas que precisam ser servidas. Ele se rebaixa diante dos outros para servir. O outro é mais importante. A dor do outro é mais doída, o drama do outro é mais dramático, a fome do outro é mais faminta, a sede do outro é mais sedenta, a dificuldade do outro é mais difícil, a dor do outro é mais doída, tudo mais. Por isso eu sempre estou disposto a servir o outro. Olha que bonito. Êxodo 20, 22, 20 a 26 disse isso. Estrangeiro, órfão, viúva, pobre, são as categorias usadas. Mas essas categorias hoje estão aí em várias outras. E que o crente tem de estar atento. A igreja existe para cuidar, zelar, proteger, defender. Como o próprio Deus fez. A igreja existe para fazer uma opção preferencial pelos últimos. Por isso que a igreja é missionária por essência, né? Ela está sempre indo, cada vez mais longe, para buscar aqueles que estão lá no extremo e trazê-los para o centro, mostrando que também eles são importantes, que também eles são filhos desse Deus. Se o mundo nega essa filiação, Deus trabalha para que eles reconheçam isso. E quem está com Deus tem que fazer isso. A igreja cuida, zela, protege, defende. A igreja tem pastorais
que refletem a imagem e a ação do bom pastor, que é o próprio Deus revelado em Jesus. A pastoral que não cuida, não zela, não protege, não defende, não ama, e virou um grupinho de amigos que adora tomar um chazinho sábado à tarde usando o salão da igreja que é de graça. No lugar de sujar a própria casa, vai sujar o salão da igreja. No lugar de alugar um espaço que é caro, vai no salão da igreja. E disfarçado de pastoral, fica lá fazendo o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, com as pessoas que escolheu. Isso está muito ruim. Está difícil para nós. Tem que converter aí. Todos nós. A palavra de Êxodo preparou a gente para Mateus 22, 34 a 40. Quando Jesus, confrontado pelos fariseus, teve de responder a pergunta: qual é o maior mandamento da lei? Dentre tantos mandamentos, que os 10 mandamentos lá do Decálogo acabaram se multiplicando ao longo do tempo, chegando na época de Jesus em 613. Tanto mandamento que não dá nem para gravar, quanto mais para viver. Tem um que é o maior, que se vivido, vai estar tudo ali debaixo daquele guarda-chuva. Jesus falou: tem. Toda a lei e os profetas, tudo que está escrito, tem um único objetivo: ensinar o crente nesse Deus que a palavra revela a amar, com um amor que tem Deus como fonte. A essência da vida do crente é o amor. Santo Agostinho falará mais tarde: ame e você pode fazer o que você quiser, porque quem ama não peca. São Paulo dirá: o amor é o vínculo da perfeição. Por isso ele vai apagando a multidão de pecados que ao longo do tempo a gente cometeu. Cada gesto de amor, cada atitude de amor vai eliminando a força do pecado em nós e no nosso entorno. Pequenos gestos, não precisa muito grande não. É cuidar, zelar, proteger, defender aquele que está ali. E às vezes aquele que está no último, pouca coisa já melhora, né? É o prato de comida que você dá ao faminto, é um copo de água que você dá ao sedento, é um agasalho que você dá àquele que está frio, com frio, é uma hospedagem que você oferece àquele que está peregrino, é uma visita, um cuidado a quem está doente e não pode se cuidar, uma visita que você faz a quem está aprisionado e não pode sair. Coisas simples do dia a dia que vão transformando o mundo. O maior mandamento da lei é esse. Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. E Jesus junta Deuteronômio 6:5 com Levítico 19:18. E o segundo é semelhante a esse, tão importante quanto. Ama o teu próximo como a si mesmo. E quando Jesus junta esses dois mandamentos, ele dá uma complicada para nós, né, gente? Porque amar a Deus é bom. Todo mundo ama a Deus, adora a Deus, passa a noite em vigília. Mas quando Jesus fala que o amor a Deus, que nos faz passar uma noite em vigília, se concretiza e se torna real e verdadeiro quando eu amo o próximo, aí dá problema, né, gente? Porque o próximo tá de lascar a vida da gente. E gente estranha, que faz a gente perder a paciência, né? Que faz a gente pecar, né? Que nos aborrece tremendamente. Mas a palavra de Jesus não muda, é essa. São João mais tarde dirá: se você disser que ama a Deus que não vê, e o próximo que você vê, você odeia, você é um mentiroso, você não ama a Deus. Porque a prova de que se ama a Deus é amar o próximo. Quanto mais experiência com Deus eu tenho, quanto mais eu me envolvo na sua essência, que é o amor verdadeiro que se põe a serviço, que perdoa, né, que acolhe, mais amor eu vou ter com os outros. Porque cada experiência que eu faço com Deus, quando é verdadeira, eu saio mais encharcado de Deus. E se eu estou encharcado de Deus, eu transbordo Deus por onde eu passo. Você está entendendo o negócio? Agora, se eu digo que fiz uma experiência de Deus, me encharquei de Deus, e quando eu chego na presença dos outros, eu estou seco, duro, frio, como uma rocha, dá ruim. Essa palavra que você disse de experiência com Deus é mentirosa. Quem sai da presença de Deus sai mais flexível, mais amável, né? Mais compreensivo, mais misericordioso, mais capacitado para lidar com as adversidades, com as diferenças, com as situações complexas, com mais tranquilidade, mais serenidade. Se eu saio de Deus
E na primeira dificuldade, estouro, e cuidado que esse Deus que você disse que encontrou, talvez seja o diabo. A experiência com o diabo é que vai enrijecendo a gente, nos enchendo de raiva, de ódio, de palavras duras, para humilhar, para rechaçar, para esculachar, para expulsar o outro. Deus não. Deus é outra coisa, de acordo com a palavra. Deus é aquele que a comunidade tessalônica, através da pregação de Paulo, aceitou. 1 Tessalonicenses 1, 5c a 10, segunda leitura domingo. Recebeu a palavra de Deus na alegria do Espírito. Está vivendo uma vida tão mantida ali pela fé, esperança e caridade, que está sendo testemunha, está chamando a atenção de outras igrejas em toda a Acaia, em toda a Grécia, na Macedônia. Estão olhando a comunidade tessalônica como espelho. Uma comunidade que está acolhendo a palavra, não como palavra do apóstolo, o evangelho, não como uma palavra do apóstolo, mas na força do Espírito, que está conduzindo, e a comunidade está se deixando conduzir. Somos nós. É nessa toada que a gente chega hoje a essa terça-feira. E a palavra hoje segue a mesma linha, né? A liturgia da igreja é de fato uma escola metódica, sistemática, organizada, aonde um assunto vai de fato levando ao outro. Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 13, 18 a 21. São Lucas que está mostrando aí o discurso que Jesus está fazendo depois do confronto com os fariseus para educar e formar os seus discípulos e a multidão que está ali seguindo. Hoje vai contar para nós, né? Vai dizer aos discípulos e a nós duas parábolas para a gente pensar o que é esse reino de Deus. Parábolas que nós já ouvimos nos domingos, lá no mês de julho, quando estudamos o capítulo 13 de São Mateus, onde o capítulo todo é conhecido como o capítulo das parábolas do reino. Tivemos ali a parábola do semeador, do joio e do trigo, do grão de mostarda, do fermento na massa, da rede lançada ao mar. Várias parábolas. Em 3 domingos seguidos, estudamos o capítulo 13 de São Mateus, as parábolas do reino. Hoje São Lucas conta aqui as duas únicas parábolas que ele conta referentes ao reino de Deus. A parábola do grão de mostarda e do fermento na massa. Parábolas curtinhas, bem em sintonia com o próprio discurso que ela faz. Essa contradição aparente que o reino de Deus traz para nós, nós que estamos nesse mundo acostumados a perceber que grandes coisas só podem ser feitas por grandes homens, usando grandes métodos, grandes estratégias, tendo grandes recursos para construir os grandes reinos do mundo. De repente vem Jesus, capítulo 13 de São Lucas, para dizer para nós que o reino é exatamente o contrário. O reino não se faz a partir de grandes coisas. O reino não se assemelha a nada que no mundo demonstre a sua grandeza. O reino é ali pequenininho, pianinho, coisas simples, fáceis, pequenas, mas que se forem bem trabalhadas, elas podem mudar o mundo. É aquilo que eu falava há pouco. É o prato de comida que você dá a quem tem fome, é o copo d'água que você dá a quem está com sede. Pequenos gestos que a gente acha que não vai fazer diferença. O que um prato de comida dado a quem tem fome vai fazer com relação à fome do mundo? Não, você não está para salvar o mundo. Você está para salvar o seu mundo, aonde você está, na sua realidade. E quando cada crente entender isso, eu dou um prato de comida ao faminto que passou por mim. Você dá o faminto que passou por você. O outro dá o faminto que passou por ele. E assim sucessivamente, serão vários pratos de comida matando a fome de muitos irmãos e irmãs, e isso fará a diferença. Você está entendendo? Mas o mundo diz para mim, não, seu pratinho de comida não vai fazer diferença. Você não pode dar 1000 pratos de comida, não deu um, não. O que adianta? O Talmud judaico diz que quando a gente salva uma vida, a gente salva o mundo daquela vida. Você está entendendo? Eu não tinha muito essa clareza há anos atrás, não. Venho tendo agora. O trabalho missionário vai me fazendo perceber isso, que são coisas muito simples e fáceis.
Eu estou entendendo que é por isso que Jesus fala: vem comigo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. O mundo é que coloca fardo pesado. Quando você quer construir o reino de Deus com as coisas do mundo, você fica doido. Porque a paróquia é pobre, não tem condições, você quer construir uma igreja imensa, quer fazer uma pintura na parede para botar o Cristo Rei lá, né, o Pantocrator na parede, tudo é muito caro. Você contrata um artista 40 mil para pintar um Cristo. Ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? E não dorme. Meu filho, esquece a parede. No futuro, quem sabe, você terá essa parede. Vai fazendo coisas pequenas que importam. E o resto vai acontecendo sem estresse. Eu estou percebendo isso todo dia agora. Cada dia mais. Vá fazendo o que é para fazer. Se importe com aquilo que é essencial. Ame a Deus e ao próximo. O resto virá. Vá amar. Vá ao encontro. Seja essa igreja em saída, vai cumprir sua missão. Faça aquilo que Jesus mandou. E o resto, ele faz. Esqueça o mundo. Não leve sacola, bolsa, dinheiro, não. Vá confiando na minha palavra, vá viver a minha palavra. Vá anunciar o reino e vá fazer aquilo que mostra a presença do reino. Expulsar o demônio, curar os doentes, pregar a boa nova aos pobres. Vai fazer isso. O resto, se for necessário, em algum momento Deus vai dar condições para acontecer. E se não acontecer também é porque não era necessário. Você estava pensando em coisas que não importam. São as parábolas de hoje. Aqui é semelhante o reino de Deus, com que poderei compará-lo? Pergunta Jesus. E ele fala: o reino de Deus é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Olha aí. Que coisa simples, tão simples, que a gente lê essa parábola, vira e mexe e não entende. O reino de Deus é como um grão de mostarda. No Evangelho de Mateus ele ainda frisa esse grão de mostarda que é das sementes a menor. Colocada na palma da mão, se tiver miopia, a gente nem enxerga. Astigmatismo. É muito pequenininha. Olhando aquela semente, você diz: ah, isso aqui não vai dar nada, não. O que isso aqui vai produzir? O que essa semente tão pequenininha vai poder ser? Joga na terra para você ver. Faça essa semente de mostarda encontrar uma terra boa. Parábola né, do semeador. Joga esse grão de mostarda. Quando ela encontrar uma terra boa, que não tenha dureza, que não tenha espinhos, que não tenha pedras, ela vai brotar e vai produzir 30, 60, 100 frutos por semente. Aqui fala que ela cresce e se torna uma árvore, que as aves do céu vêm se abrigar e fazer ninhos nela. É isso daí. Eu vejo isso todo dia. Na simplicidade das comunidades eclesiais, missionárias, né? Nossa paróquia hoje tem 14. O território da nossa paróquia está todo palmilhado pela presença das comunidades. E como que essa coisinha boba, né? Sem nenhuma menor pretensão. A pretensão é ir, bater na porta, celebrar, reunir, na sala, na cozinha, no corredor, na garagem. Um grupinho pequeno de pessoas, né? Às vezes tem 10, tem 15, tem 20, 25, 40, né? Olhando de fora, fala, o que vocês dois estão fazendo aí, gente? Às vezes eu estou celebrando uma garagem que está de cara para a rua, o pessoal passa, ouve lá, às vezes a gente está cantando, olha assim, eu acho que na cabeça dele fala, o que esse povo maluco está fazendo aí? Estão querendo o que com isso aí? E a coisa vai andando, vai passando, daqui a pouco a paróquia inteira está transformada, né? Nós acabamos de celebrar a festa da nossa padroeira que não é muito conhecida, não é muito popular, Santa Margarida Maria Alacoque, o povo nem sabe quem é. Às vezes os nossos paroquianos não sabem. Eu estou na paróquia, estou no 7º ano, 6 anos e meio. A festa caiu dia de segunda-feira para completar. E esse ano foi das melhores festas que tivemos. Numa segunda-feira à noite, um tempo esquisito aqui em São Paulo. A nossa igreja não é pequena. A igreja estava praticamente lotada.
como se fosse uma festa de São Judas, uma festa de Santo Antônio. Mas são 6 anos de grão de mostarda sendo jogado na terra, acreditando que o grãozinho de mostarda vai virar árvore, não é que está virando? Eu vejo isso. E quando você começa a perceber que aquilo que a palavra diz é verdade, porque se cumpre, aí, meu filho, você começa a querer mais e mais se envolver com a palavra. É disso que eu estou falando. É isso que me movimenta hoje em dia. E eu só me movimento naquilo que eu experimento hoje, né? Não faço e não falo nada que eu não acredito. Não quero ser um palestrante que estudou um assunto e está falando. Eu só falo sobre aquilo que eu estou vendo concretamente acontecer. E acho que isso muda as coisas, né? Chama atenção. É o grão de mostarda. Ah, achou pouco? Jesus ainda disse. Com que poderia ainda comparar o reino de Deus? Ele fala de novo, usando outra imagem, mas com a mesma ideia. É como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Uma porção de farinha era 12 quilos de farinha. 3 porções são 36 quilos. 36 quilos de farinha, um pouco de fermento vai modificar toda aquela farinhada ali. Se ele for bom e for bem misturado. Olha aí. Não pode ficar concentrado no lugar, não. Essa mulher tem que usar as mãos, uma colher, ela joga o fermento cai no lugar só, mas depois tem que misturar isso. Eu vejo isso no trabalho missionário. Nós temos as nossas igrejas, né? Centrais. Ali o fermento se reúne, mas depois o fermento tem que se misturar na massa, tem que sair. Na rua, na vizinhança, em todo lugar. Se esse fermento for bom e for bem misturado na massa, ele transforma. Como eu falei, nossa paróquia hoje tem 14 comunidades eclesiais missionárias, recortando todo o território paroquial. Em todo lugar que você vai na nossa paróquia, tem uma comunidade eclesial missionária funcionando. Às vezes as comunidades se reúnem uma quase que do lado da outra. Porque nós temos várias comunidades funcionando em cada dia. São 14 e temos 4 dias de funcionamento das comunidades, segunda a quinta. Então, eu já celebrei numa casa, numa determinada rua, estava celebrando, 4, 5 casas depois, do lado oposto daquela rua, tinha uma celebração da palavra com o ministro. Uma comunidade específica que eu tá ali. Olha, terça-feira nós temos 5 comunidades celebrando simultaneamente. E parece pouquinho, né? Mas cada comunidade junta ali, como eu falei, 15, 20, 25, 30 pessoas. Vamos botar uma média de 20 pessoas, digamos assim. Às vezes tem um pouco mais, um pouco menos. Mas 20 pessoas. 5 comunidades funcionando numa noite são 100 pessoas. Se você celebra uma missa na igreja, no nosso caso, nossa paróquia, não tem 100 pessoas na missa de semana. Se você celebrar uma missa terça-feira comum, não vão 100 pessoas. Aliás, meu filho, longe disso. Eu celebro na matriz de vez em quando na quinta-feira, porque temos 2 outras comunidades. Eu já contei. Às vezes na missa de quinta-feira na matriz tem 20 pessoas, 20 e poucas pessoas. Mas 14, 15 pessoas que estão ali estão porque vão trabalhar na celebração. Tem 3 músicos, tem 4 ministros, 3 coroinhas, 2, 3 acólitos, os leitores. Só esse povo já está todo mundo. O povo que foi à missa mesmo é 4, 5, 6 que foi à missa sem ter nenhuma função. Foi à missa porque foi à missa. Você está percebendo? Mistura o fermento, espalha o fermento. Vai ver se não vai funcionar. E quando você vai ao encontro das pessoas, as pessoas também se levantam e começam a vir ao seu encontro. É o que eu vi na festa da padroeira esse ano. São 5 anos indo ao encontro. Esse ano eu percebi que nós tivemos uma festa de Santa Margarida, como Santa Margarida merece. Tirando o ano passado, que foi o nosso jubileu, e caiu um dia de domingo, e de fato
Tinha muita gente, mas as circunstâncias colaboraram. Era dia de domingo e ainda era o jubileu de 25 anos. Esse ano não. Foi tudo o contrário. Segunda-feira à noite, tempo chuvoso, aqui em São Paulo meio estranho, e a igreja ficou praticamente cheia. Ali está o resultado, eu vi isso. Do grão de mostarda jogado e do fermento misturado. Aí funciona. Né? A experiência que em comunidade fazemos de Deus vai mudando a gente. É o que São Paulo aos Romanos hoje diz. Primeira leitura, capítulo 8, 18 a 25. São Paulo vai falar que o caminho do crente não é um caminho fácil, é um caminho trilhado no mundo. De modo que a vida do crente é marcada muito mais pela dor, pelo sofrimento, pelas dificuldades, pelos problemas, do que pela presença ali real, perceptível desse Deus. Só quem está experimentado nele é que entende. E por isso enfrenta. Toda e qualquer dificuldade não desanima. Que a presença de Deus é mais. Agora, se a presença do mundo for mais forte, ele desanima. Porque é de fato como São Paulo diz hoje. A gente geme e sofre. Mas é preciso entender que tudo que nós passamos nesse tempo não tem comparação com aquilo que virá. E essa certeza, essa esperança, nós somos um povo da esperança. Nós cremos no Deus da promessa. E que nos diz que para que a promessa se cumpra, eu tenho de estar comprometido com Ele. O meu compromisso com Ele vai colaborando no cumprimento da promessa que Ele faz. E São Paulo diz isso hoje. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. É isso que movimenta a gente. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Foi o que o pecado fez conosco. Nos corrompeu. Nos rebaixou. Tentou destruir a vida da graça. Tentou quebrar a imagem de Deus em nós. Destruir. Mas Deus é mais. Com efeito, sabemos que toda a criação até o tempo presente está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. É essa certeza que leva a gente para frente e não deixa a gente desanimar. Ah, estão falando, não querem fazer, o povo não responde, isso pouco importa, faça você. Se você fizer o seu bem feito, mais cedo ou mais tarde as coisas começam a funcionar. A roda começa a girar ao contrário. A gente tem que pensar assim, uma imagem que me veio na cabeça agora. A roda está girando numa velocidade tremenda, no contrário. Todo o seu trabalho vai ser, primeiro, para diminuir essa velocidade, parar essa roda, é muito difícil. E fazê-la rodar do lado contrário. É difícil, é um esforço. Porque a velocidade do mundo é uma coisa impressionante, o poder do mundo é uma coisa impressionante. Por isso que é doído. É por isso que a sua experiência com Deus tem que ser forte, verdadeira a cada instante. Porque é Ele que te dá essa força para você não diminuir. Às vezes você coloca o dedo na roda e aí você roda com ela na velocidade, você vai até tonto. Não, mas continua. Na força do Espírito você vai parar essa roda girando no lado contrário e você vai voltar essa roda para ela girar dentro da vontade de Deus, do jeito de Deus. Pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo, tá vendo? A gente não vê. São Paulo vai dizer, um planta, outro rega, outro colhe. Aquilo que a gente planta, geralmente a gente não vê o resultado. A gente vai colhendo o resultado que outros plantaram e ao mesmo tempo a gente vai semeando para outros colherem. Eu vejo às vezes as pessoas desanimadas, né? Ainda sexta-feira passada no curso de teologia, a gente está tendo a disciplina de escatologia, né? Disciplina da esperança, que coloca a gente com um olhar para as coisas últimas, que a partir de amanhã a liturgia vai começar a refletir, vivendo o mês de novembro.
E a gente conversava exatamente sobre isso, né? Algumas pessoas falando lá da dificuldade, é muito difícil, a igreja tem que acordar, né? Tá difícil o negócio, né? Os padres, os leigos, as comunidades estão meio apáticas. E eu, como estou agora nessa onda do otimismo, não é otimismo alienado, não. Eu sei muito bem das dificuldades e dos problemas, mas eu estou cada vez mais convicto de que Deus é mais. E que se eu tiver na vibe de Deus, o negócio vai. E eu dizia exatamente isso. Não, gente, vamos a gente começar a olhar aquilo que tem de bom, né? Tem tanta coisa boa acontecendo, mas o nosso olhar está muito acostumado e conformado ao mal. Tudo que a gente olha, a gente só vê defeito e problema. Não. A gente tem que começar a enxergar o reino de Deus acontecendo. É o grão de mostarda, é pequenininho, tem que ter um olhar muito apurado para perceber naquela sementinha pequena que está ali tentando brotar no meio da floresta desgraçada do mundo, que tem uma coisinha boa brotando ali. Só o olhar especializado consegue perceber. Você está entendendo? A gente tem que ser esse especialista para enxergar no caos a ordem surgindo. No meio do pecado, a graça aparecendo. Aí a gente começa a se animar. Opa, tem um sinal de vida aqui, é aqui que a gente vai focar. E vai cuidar. E daqui a pouco a coisa vai se multiplicando. É assim mesmo. É assim que vai. E aí São Paulo pergunta, ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Não. Mas aquilo que você espera te movimenta para você encontrar. Mas se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança ativa. A gente aguarda fazendo, para que o esperado chegue mais rápido. Cada um tem que assumir o seu. Respondendo essa leitura, Salmo 125. Maravilhas fez conosco o Senhor. É olhar isso, quanta coisa Deus está fazendo. E fará mais, na medida em que a gente for se envolvendo com Ele. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Estávamos desanimados. É o Salmo 125, é um salmo que canta o retorno do povo do exílio na Babilônia. O povo estava desanimado, 50 anos no exílio, não vai dar mais certo, não. A gente vai sair daqui nunca. E Deus, de repente, escolheu Ciro, lembra, domingo retrasado? Armou Ciro como guerreiro, tocou o coração de Ciro, e Ciro venceu Nabucodonosor, tomou Babilônia e deu liberdade para o povo voltar para Jerusalém. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultamos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrente no deserto. Olha aí, torrente no deserto. Quem disse que deserto tem torrente? Mas Deus faz. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Olha que bonito. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão carregando os seus feixes. Lance a semente. Creia. Vá. Daqui a pouco você volta, colhendo tudo que ao longo do caminho as sementes que você semeou produziram. Olha que bonito. É isso que é. É nessa onda aí que a gente tem que entrar. E aí a gente encerra, né, com esse final do mês de outubro, mês dedicado às missões, lembrando, né? Esse ano, o Papa Francisco propôs, a partir dos discípulos de Emaús, Lucas 24, 13 a 35, o tema e o lema para a gente viver. Não só o mês de outubro, mas a vida. E o tema que ele escolheu é Ide, ordem de Jesus, da igreja local aos confins do mundo. Olha aí, da nossa comunidade, da nossa pastoral, da nossa paróquia para o mundo. Quanto mais longe a gente for, melhor. Ide da igreja local aos confins do mundo. E o lema, corações ardentes, pés a caminho, baseado na experiência dos discípulos de Emaús. Quando a palavra que Jesus foi resgatando ao longo da caminhada, tristonha daqueles discípulos, fez arder os corações. Preparou os corações para experimentar o Cristo vivo ao partir do pão. E quando a experiência foi feita, eles colocaram os pés a caminho, voltando para Jerusalém para testemunharem que o Senhor estava vivo. A igreja é convidada a fazer e refazer essa experiência a cada momento da sua existência, a cada dia.
Corações ardentes, pés a caminho. Quando o coração arde na força da palavra, os pés se movimentam na direção para o cumprimento da mesma. Se a palavra não atingir o coração continua morto. E um coração morto não movimenta pés, porque morto não se movimenta. Você está entendendo o negócio? É por isso que eu falo, não nem aí, que o povo fala que eu falo demais. Porque estou vendo na experiência que é assim. É quando você consegue atingir o coração com a palavra de Deus, é que o coração começa ali, ó, a se movimentar de. E quando o ardor que a palavra produz no coração é intenso, aí você não fica sossegado. Parece que um bicho carpinteiro te pegou. E você tá aqui, tá ali, ó, o negócio vai. Eu vejo isso a cada dia no trabalho aqui na nossa paróquia. Por isso eu falo. Experimente isso. Abra o coração, deixa o coração arder na vibe da palavra de Deus e você vai ver se seu pé não se movimenta. Se movimenta. Pode acreditar. É impossível ficar parado. Você vai procurando coisas. E você vai descobrindo coisas. Padre, tem isso aqui ali, tem aquilo lá. Padre, chegou essa pessoa aqui. Começa uma enxurrada de situações que você tem que dar conta. Olha aí. E na graça de Deus você vai ajustando tudo. Hoje eu olho a nossa paróquia, nem sei como a gente dá conta de tudo, mas dá. Porque vai surgindo o trabalho, mas vai surgindo gente, e as coisas vão acontecendo, e é isso aí. Aí não para mais. Uma coisa vai puxando o outro, que vai puxando o outro, que vai puxando o outro, vai trazendo gente, é assim. É uma maravilha. Quando você começa a perceber que o grãozinho de mostarda caiu numa terra boa, e ele está virando a árvore grande, que vai abrigar tudo e todos. É disso que se trata. Vamos pedir a Deus que nos ajude, encerrando esse mês missionário, a entender a missão como condição, não é uma escolha. Vamos pedir a Deus que cada um de nós possa abrir o coração para a palavra entrar. Que o ardor que a palavra produz no nosso coração possa movimentar os nossos pés. E a gente possa começar a contemplar os sinais da presença do reino de Deus no nosso meio. E que esses sinais façam a gente entender que Deus é a melhor escolha. Que Deus nos ajude, assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostra a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Fiquemos em paz, depois em paz saiamos para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Vamos além fronteiras em missão, numa resposta de amor e de gratidão, conjugando humildes o verbo amar, resplandecendo a graça da vocação. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Cristo, tu és a eterna juventude de uma igreja em saída, sempre em missão. És o caminhante ao cair da noite,
faz arder de amor nosso coração. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Assim como os discípulos narraram na mesa de Emaús, naquela refeição. Somos pão que parte e se reparte. A Eucaristia é fonte da nossa missão. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Somos uma igreja sinodal, onde o protagonista é o teu Espírito. E neste sonho livre continental, é impossível vivermos sem ti, ó Cristo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. É isso aí. Até amanhã, se Deus quiser.